Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Vamos lá, todo mundo soltando a voz. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham os sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou ser perfeito e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Só vocês. Vamos trabalhar, tá fraco. Vamos Vamos fraco, né? trabalhar E acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. O homem mais inteligente da Terra é o que vamos conversar um pouco. Alguém discorda de que ele foi o homem mais inteligente da Terra? Até no livro dos Espíritos, né, na pergunta 625, ele nos responde, né, qual é o modelo mais perfeito que Deus colocou na Terra para que a gente possa ser o nosso modelo, né? E a resposta é bem curta, né? Vede Jesus. E com isso, eu queria trazer esses personagens. Falar de Pedro, tenso, hiperativo, ansioso. João, aí beirando a bipolaridade. Às vezes estava tão bem, às vezes era capaz de rasgar assim uma briga, comprar uma briga rapidamente com aquelas pessoas que não concordavam com aquela doutrina do mestre. Tomé, inseguro. Mateus, corrupto. Por que essa palavra? Porque antes de ser Mateus ele era Levi. Então ele era um cobrador de impostos. E Judas, um dissimulador. A gente até brinca, né, que se fosse trazer para hoje, para a atualidade, eu acho que no mínimo aí tinha 2 que estariam envolvidos aí na Lava Jato, né? Mas o que é que acontece? Eu perguntaria, a gente hoje fosse abrir uma empresa, formar um grupo, a gente escolheria pessoas com essas características?
A primeiro passo dizia, Alexandre, mas como é que eu vou conhecer, né? Saber a característica sem conhecer. Mas depois de conviver, a pessoa começa a descobrir esse tipo de característica. A gente ia continuar com essas pessoas junto de nós ou não? Como é que a gente trabalharia e conviveria com pessoas com essas características tão atuais, né? Hoje falar de ansiedade, bipolaridade, né? Insegurança, corrupção, dissimulação é uma coisa até assim meio que rotineira. Mas como é que a gente lidar com esses diferentes, né? E aí, o que Jesus conseguiu fazer com estes jovens? Simplesmente com 3 anos de convívio, todos se tornaram apóstolos da sabedoria, da generalidade e do amor. Então, Jesus, ele não teve medo de chorar diante deles. Ele não teve medo, simplesmente, de falar dos seus dias mais difíceis. Porque com um grande mestre, ele conversa com seus alunos para que esses alunos ou esses apóstolos, esses discípulos, eles possam escrever o capítulo mais importante de sua história. Não só, como diz, no mundo tereis aflições. E Jesus trazendo isso, ele veio dizer que nem tudo são flores, mas que a gente tem que perseverar, né? E a gente vê aí como essas pessoas inseguras, corruptas, dissimuladoras, eles se transformaram em pouco tempo em apóstolos da paz, né? E Jesus convidou essas pessoas com essas características para implantar o plano mais ousado que a gente já ouviu, que foi a Boa Nova. Então, é com isso que a gente tem que estar hoje, trazer para a gente como é que está nosso sentimento, que a gente vai ver mais um pouquinho na frente, dentro da nossa casa, com os nossos pares, esposa, filho, mas vamos um pouquinho mais para frente. Então, e de que esse Jesus se utilizou? Do amor, do carinho e do afeto. Ele não julgava ninguém. Eu lembro, acho que todos sabem, que na hora de Pedro, quando o galo cantou, né? Que ele o negou pela 3ª vez, Jesus o olhou frente a frente, mas sem nenhum julgamento. Ele olhou para Pedro e disse, eu te compreendo, eu te perdoo. E aquele sentimento, só aquele sentimento, foi jogado para ele. E a gente sabe, né? O apóstolo que foi Pedro, o antes e o depois. Simplesmente aquele olhar, que se pudéssemos traduzir em uma frase, eu acho que seria a frase mais bela de perdão, né? E de amor de uma pessoa para outra. Como também, ele não tinha medo de ser traído, né? Ele tinha medo de perder o amigo. Foi o caso de Judas. Quando Judas o foi trair, ele perguntou, para que viestes, amigo? Porque ele não tinha medo da traição. Ele tinha medo, sim, de perder o amigo. E a gente tem uma palestra muito interessante de Haroldo Dutra, que ele fala assim, acho que o desafio humano de Jesus. Porque ele não tinha desafio em relação a ir para a cruz, a ser traído, pela sua envergadura, né? Mas se a gente inverter a posição, o pensamento, e pensar, o grande desafio dele era fazer com que a gente chegasse até ele, né? Então, de que forma? Ele até faz uma comparação até bastante interessante. Vamos comparar o corredor, né? O Usain Bolt. Se eu fosse correr com ele, não tinha nem graça, né? Qual o desafio dele correr comigo? Não tinha. Mas o grande desafio de Bolt era me fazer um Bolt. Esse era o grande desafio. Então, o desafio de Jesus não era ser crucificado, não era ser traído, não era ser humilhado. Era fazer com que a gente entendesse a sua mensagem. Era que a gente chegasse um pouco perto dele, né? E ele foi tão grande, mas tão grande, que se fez pequeno, para que os pequenos pudessem ser grandes. E eu acho que aqui ninguém imagina Jesus mentiroso, né? Porque quando ele disse, vós sois o sal da terra, que brilhe vossa luz. Vós sois deuses e pode fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então essa doutrina maravilhosa, ela simplesmente nos permite tirar Jesus da cruz e colocar bem pertinho da gente. Também me lembra isso uma passagem de Chico Xavier, né, quando ele estava, acho que adolescente, que via, né,
a sua mãe já no plano espiritual, mas conversavam. E ele dizia com medo, né? Mas você vai me abandonar e como é que eu vou ficar? E ela disse, não, eu não vou estar aqui realmente presente, mas sempre chame Jesus para perto de você. E ele disse que desde aquele dia, ele não tirou mais Jesus de perto dele. E todos sabem, né? O grande exemplo que foi Chico Xavier para a humanidade. Para a humanidade, principalmente para a gente que conhece mais a fundo, né, o seu propósito de renúncia, de amor, de abnegação, e de tanto livro, de tanto ensinamento que ele nos traz e nos permite aprofundar, né, o conhecimento com essa doutrina. Então é isso. Como é que a gente está usando nosso amor, nosso carinho, nosso afeto para com o nosso próximo, né? Para com essas pessoas que a gente acha indiferentes, para essas injustiças que a gente vê hoje no país. Ok? Então a gente também, é justamente nesse sentimento que eu pergunto, né? Como estamos reagindo a esses sentimentos? E aí a gente faz o pai com a mãe, né, dentro de casa, o marido e a esposa, o filho e filha, os professores, às vezes tem aquele professor que é aquele aluno que aperreia mesmo. Como é que a gente está lidando com esse sentimento? Né? O chefe, aquele chefe que às vezes a gente sabe que pega muito o nosso pé, e como é que a gente está reagindo a tudo isso? Então são esses sentimentos do dia a dia que a gente traz através dos ensinamentos do Cristo, aprofundado, né, pela luz da doutrina espírita, que nos faz mais responsável, né? Porque como diz, né, a quem muito é dado, muito será pedido. Então cabe nós aqui como agentes de transformações e também como pessoas com o propósito de fazer o bem, de evoluir, porque a gente sabe que a única lei que existe é a lei do progresso, como diz Kardec, né? Como disse, né? Eu acho que é nascer, crescer, evoluir, morrer, nascer de novo e continuar evoluindo. Assim como o exórdio da música falava, né? Um dia seremos anjos. Mas cada um está no seu grau, cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua compreensão. Quem tem mais ajuda quem tem menos. Então essa é a grande diferença das consciências abertas. Né? E a gente vem falar da inteligência emocional de Jesus, que hoje está muito em voga, né? A gente fala da psicologia moderna, né? A questão da neurociência, né? Programação neurolinguística, que hoje a gente existe assim, o que chama de janelas killer. Nossa psicologia, nosso cérebro tem várias janelas que já dividem assim. E uma delas é chamada a janela killer, que é uma palavra em inglês, né? Que se chama matar. Então, os grandes especialistas cientistas eles falam que é naqueles primeiros 30 segundos de uma reação, de um conflito, que a gente consegue fechar todas as janelas que a gente tem e abre a janela killer. E aí é quando a gente cai no desespero de uma discussão, né, de um pensamento não muito bom, né, de uma vingança, de uma injustiça. Então, era isso que Jesus tinha de diferente e veio nos mostrar, essa inteligência emocional. Que possamos contar até 1000 antes de pensar alguma coisa ou principalmente fazer. E aí é por isso que fala que na tempestade ele via a chuva, ele não via a tempestade. Nas decepções ele tinha compreensão, ele compreendia tudo. Ele tinha a capacidade de fazer poesia no caos, ou seja, o mundo se acabando e ele fazendo poesia. A gente fala, não, mas Alexandre, mas é Jesus. Mas já acabei de falar que ele não é mentiroso, né? Ele diz que nós somos deuses. Agora, estamos no caminho. Woody Allen, né, que é um diretor e ator americano, ele fala que 90% do sucesso ele é feito através da insistência. Então, se a gente consegue materialmente conseguir um objetivo, seja lá qual for, pela insistência, por que não também insistir em aumentar nossa inteligência emocional? Em contar até 1000 antes de dar uma resposta, né? De tomar aquela água, como se diz, deixar a boca bem inchada antes de dar uma resposta. É na insistência. Quando a gente pede paciência, ela não vai cair do céu não, né? Vão vir os obstáculos para que a gente comece a trabalhar essa paciência. Então vamos insistir muito nas coisas do bem. As lágrimas ele usava para cultivar as flores. E às vezes nós recuamos. Por quê? A gente quer a flor pronta. Não colocamos a mão na terra para arar e dali brotar uma bela flor. Né? E nas injustiças,
ele tinha compreensão e era solidário. E muitas vezes a gente olha aqui, mas se Deus é justo e bom, por que tanta injustiça no mundo? Então nada é injustiça, né? Tudo tem um porquê. É quando a gente sabe das aflições, das causas atuais e das causas anteriores das aflições. E isso é que traz, nos faz dessa doutrina uma doutrina consoladora. Então, como eu tinha falado, né? Como eu tinha falado, a quem muito é dado, muito vai ser pedido. Então, a gente tem que estar em sintonia sempre com o bem, né? Procurando e buscando cada vez mais elevar os nossos pensamentos, estar acima disso aí, sendo realmente um instrumento em busca de paz, da paz e do amor, né? E do nosso conhecimento íntimo. Porque quando Jesus disse, né, amai o vosso inimigo, eu pergunto, qual é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos, né? Esse é o nosso maior inimigo. Então é a gente que a gente tem que combater primeiramente, porque todo o mal que ainda existe está dentro de nós. Quando a gente começa a trabalhar com muita paciência, a gente começa a evoluir, a aumentar nosso grau de vibração e a gente começa a ver todas as injustiças como uma coisa a ser trabalhada, que aquilo ali vai passar, né? A gente adquire um grau de consciência que a gente começa a não julgar, mas sim compreender, como assim fazia Jesus. E aí a gente vai começar, isso aqui eu extraí do livro Jesus e Atualidade, né, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, falar de Jesus e amor. É um capítulo que ele fala assim, Jesus paciente e Jesus pacífico. E eu tive a oportunidade, acho que foi um trechozinho, ele é um pouco longo, mas eu vou resumir, até de Arnaldo Jabor, que fala sobre paciência. E ele diz assim que hoje, se paciência vendesse na farmácia, eu acho que o estoque seria reduzido. Que ele se pegou uma pessoa reclamando do internet bank dele porque estava demorando a dar o saldo. E ele lembrava antigamente as longas filas nos bancos. Que as pessoas abrem um e-mail belíssimo, mas por ser grande, é muito grande, não vou ler. Né? E com isso, ele sempre destaca a seguinte situação. É por isso que a paciência sintética dos remédios está cada vez mais alta. A ansiedade, esse mundo globalizado que nos cobra tanto, né? É tanta informação e quando a gente se acha que está desinformado, a gente acha que está para trás. E a cobrança cada vez aumenta. E aí ele pergunta, se você hoje morresse de um infarto do miocárdio, sua empresa ia parar? Os que te amam vão parar? Onde você quer chegar? Então, é outra reflexão que a gente tem que fazer. A gente está num mundo de muita pressão, de muita competitividade, de muita agressividade. Mas onde é que a gente vai parar? O que a gente tem que fazer? A gente não somos, tem uma frase que fala, né, que a gente não é a carne passando por uma experiência espírita, né? Aliás, a gente é espírito passando por uma experiência na carne. Então que a gente possa ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para o que realmente é importante, né? A gente resgatar esse sentimento que está lá dentro da gente, porque nós somos criaturas de Deus e dentro de cada um de nós existe um potencial infinito de amor e de bondade, né, que pode ser trabalhado. A gente tem que evoluir materialmente? Sim, lógico, com certeza. Até porque é com o aprendizado da matéria que a gente evolui o espírito. Mas aqui, o que é que a gente está dando mais importância? A gente vê, às vezes, uma geração que está mais preocupada de vencer no mundo do que vencer o mundo, como também nos ensinou o nosso amado Mestre. Continuando com Jesus e amor, a gente fala do perdão irrestrito. Ele tinha como característica principal o perdão irrestrito. E hoje a gente sabe que o perdão ele é uma terapia fenomenal para as enfermidades atuais. Hoje os cientistas já comprovam que muitas pessoas que têm enxaqueca, quando que não tem diagnóstico, realmente está presa, ligada a algum sentimento de não perdão de alguém. É como a gente se diz, né? É você dar
o veneno, tomar um veneno e quer que outra pessoa morra. Então a gente não imagina o quanto é importante a gente estar perdoando. Não importa o que, não importa como. Porque o perdão ele é libertador. Enquanto, quando você não perdoa, você fica amarrado, ligado. E isso já é, como a gente sabe hoje, né, até o mesmo processo de depressão, das doenças da mente. A grande maioria realmente é psicossomática, né? Vem do pensamento e se transforma aí e termina desencadeando um processo químico-biológico que afeta aí o corpo, né? Então, é o perdão. Como é que estamos hoje perdoando? Quando a gente vê alguém diferente, a gente julga, olha diferente. Então, é preciso muita cautela, é preciso muita calma para que a gente não entre em vibrações desse tipo, né? Como o próprio Chico fala, o melhor remédio é a oração, é a prece. E não à toa Jesus nos disse, né? Orai e vigiai, sempre. Continuando com Jesus e amor, ele usava os passos, as palavras e os pensamentos, tudo norteado pelo amor. Associado às palavras, passos e pensamentos, vinha também o trabalho. E tem uma passagem bastante interessante que ele estava, né, no monte, na cidade lá, que ele mais ficava, né, que era Cafarnaum, e tinha um escriba. E o escriba, na época, era aquela pessoa muito inteligente, né? Ele tinha um conhecimento profundo das leis. E Jesus, naquela época, já estava famoso, já tinha fama, tinha quem o amasse, tinha quem o odiassem. E ele, nada mais, com sutileza, queria, né, também conquistar aquele espaço que Jesus tinha. E ele pegou e falou para Jesus assim: estarei contigo, mestre, onde e quando, para onde e quando ireis? Aonde tiveres eu vou. E Jesus, sentindo, né, que ele estava querendo realmente se destacar, mas não pelo fato do trabalho com amor, mas o destaque para a comunidade, para a sociedade, ele disse aqui, está até em Mateus, eu não lembro qual é realmente o capítulo nem o versículo, mas ele diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E esse escriba, ele se foi e nunca mais voltou. Porque o ensinamento foi profundo. É preciso trabalho. Às vezes é preciso renunciar. E essa renúncia ela tem que ser feita com amor. Ou seja, é por isso que às vezes a gente faz um esforço, mas o trabalho não é da gente, né? O trabalho é de Jesus, mas ao mesmo tempo nós somos beneficiados na doação de sangue, como Charlene aí nos convocou, né? Na campanha do quilo, que eu acho que também tem, né? De doação realmente solidária. Então são essas coisas que a gente pode fazer de ação, até oração, ação. Então tudo é ação. Frederico Menezes, que era de Recife, acho que o pessoal aqui deve conhecer, ele dizia, né, que o espiritismo, né, não se foi ele, mas foi numa palestra dele que eu escutei, ele disse: o espiritismo matou a morte, né? Se não existe morte, qual é o contrário de vida, né? Então é o ócio. Então se a gente para, a gente não progride. Então se a morte não existe, né? Então o ócio é a grande chaga. Então que possamos guiar nossos passos, nossas palavras, nossos pensamentos e nosso trabalho pelo amor da gente, pelo amor ao próximo, pelo Evangelho, e certificar que todos temos esse compromisso. Apesar de termos várias oportunidades, várias encarnações, mas eu tenho um amigo que diz assim: ó, não vamos brincar de reencarnar, né? Porque, como a gente sabe, está num período aí, que esse período, eu acho, desde a da época de Kardec se fala de período de transição, né? Mas parece que ele fica cada vez mais latente, né? É aquele caldeirão fervilhando e a gente vendo aí a atualidade, e que possamos estar preparados, né? Preparados para os desafios, porque a gente está na terra de escola, é uma escola, e a gente está aqui para aprender muito, né? E não vamos perder essas oportunidades. E agora vamos começar falando de
Jesus e tolerância. E a gente volta, tá vendo? Falar do julgamento das faltas alheias, da vingança, dos duelos e das injustiças. E esses duelos, a gente estava até... Dia de quarta a gente faz até o estudo do ESE, né, lá na ESCA, e passou um capítulo... Esse capítulo dos duelos. E foi falado muito, né, dessa questão do duelo. Que o duelo começa com nós mesmos, que o duelo dentro de casa, o duelo no trânsito, né? O duelo das pessoas que são diferentes da gente. Então a gente está duelando sempre, né? E onde é que está a tolerância? Quando é que a gente vai praticar realmente a tolerância? A tolerância aqui não conjuga dando os nossos mesmos pensamentos, a tolerância religiosa, né? Enfim, então tudo perpassa essa palavra que Jesus também nos ensinou, né? Tolerar, compreender. Tudo bem que ele já estava num grau de evolução que ele percebia tudo e a todos, sem exceção. Mas, volto a dizer, temos esse grande desafio de colocar em ação tudo que nos foi ensinado, né? E nunca esquecer, somos deuses também, ok? E aqui realmente aí é quando a gente vai, realmente hoje o que acontece, né? Tolerância, intolerância racial, de ideologia. E Deus, qual era... Ele tinha essa questão da intolerância com as raças? Não, né? Ele nunca teve. O exemplo maior era quando ele trouxe a palavra do bom samaritano, né? Ele usou o samaritano para dar um exemplo, o maior exemplo de solidariedade, né? Com a ideologia, não. A ideologia dele era o amor e a paz. Que possamos fazer também a nossa ideologia, a ideologia do amor e da paz. Ele tinha partido? Não. Ele não tinha partido. O partido dele era o bem. Quem quisesse e tivesse disposto a fazer o bem, fazia parte dele. E a religião dele era a humanidade, né? Então, é tanto que também teve uma música que ele falou para as nações. Ele pregou o amor para as nações. Então a religião dele é a humanidade, somos todos nós. Agora a religião foi criada por nós, né, pelos homens. E aí, mas também é explicado, se tudo acontece porque tem que acontecer, é porque cada um vai estar no seu lugar conforme o seu entendimento, né? Ai de nós que todo mundo fosse espírita, né? Mas não podemos querer isso, não podemos impor principalmente. Cada um está no lugar que faz bem. E é por isso que ele faz, que a religião ela é a humanidade. A religião ela é o amor. Agora, tudo bem que a doutrina ela nos traz de forma bem esclarecedora e amplia nossos horizontes para a gente entender, né, por que estamos aqui, como estamos aqui, o que é que podemos fazer para nos melhorar, qual é o nosso destino, né? Então, isso é muito consolador, é muito reconfortante saber. Mas cada um vai chegar, né? Cada um ao seu tempo, cada um ao seu momento, vai chegar e seremos todos anjos, como diz a música. Ainda, Jesus e tolerância, a gente fala na trave do olho, né? Também aquela passagem que está no Evangelho, também no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes a gente está com a trave nos nossos olhos e está apontando o cisco no olho do próximo, né? E a gente às vezes tem que ter também essa compaixão. E essa compaixão até voltando aí um assunto não tão bom que foi ocorreu recentemente, né, em Minas Gerais, em Janaúba, daquele vigilante, né, que ateou fogo em si próprio, terminou aí pegando nas crianças. E o quanto de vibração não foi para aquela pessoa, né? A gente passava pelas redes sociais e até amigos mesmo, né, de quanta emanação de pensamentos, né, negativos não foi jogado para aquela pessoa. Logicamente que ninguém está concordando com aquele ato, mas pelo pouco que eu li, ele já vinha passando por um processo depressivo há 8 anos. Ou seja, ele dentro estava gritando e ninguém o ajudou, né? E às vezes, quando vem essa tragédia, que realmente foi uma tragédia, fica se perguntando, né?
é um monstro, mas e quem ajudou esse monstro durante 8 anos? Né? Então, que a gente que tem essa consciência, a gente que emane pensamentos positivos para ele também, né? Que a acolhida a gente sabe que não foi das melhores por conta dessa atitude impensada, mas ele merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor, sem nenhum julgamento. Inclusive até, acho que não sei se vocês tiveram acesso, Augusto Cury, ele gravou uma mensagem para as mães que perderam, né, aquelas crianças, e é emocionante, né, que muitas vezes, que são as provas que o próprio livro dos Espíritos nos traz, né, como é que essas crianças em inteira idade, às vezes, têm que desencarnar de forma tão trágica, né, e ele dá uma resposta bem clara que às vezes é a própria expiação dela, a prova dela, e então às vezes a prova para o pai. E ele está dando esse reforço, ele está dizendo, não desista da vida, lute todos os dias por elas, pelo amor que você tem a elas, continue a viver. Faça uma prova de vida, diga, eu vou viver por você, todos os dias, eu vou ser melhor por você. Então, assim, realmente foi muito emocionante essa mensagem que ele gravou para as mães e os pais dessas crianças. Mas é essa questão da compaixão, né? E que a gente tem que ver também os dois lados. E com essa compaixão vem a ternura, e essa ternura nos traz o quê? A paz. Né? É a felicidade que ele diz que ainda não está nesse mundo, porque a gente sabe que é um mundo ainda de provas e expiações. Então, há predominância ainda do mal. E é por isso que o mal gosta de fazer barulho, né? Ele faz bastante barulho, mas que a gente também esteja prevenido em relação a isso, porque a gente pode construir a nossa fortaleza, nosso céu, dentro de nós. E dessa forma a gente se fortalece e sai todo dia para a rua, para os nossos deveres, né, de trabalho, de escola, de faculdade, enfim, de forma mais lúcida, de forma mais concisa, sendo realmente essa luz que Ele quer que a gente seja, aonde quer que a gente vá. Esse é o nosso compromisso, essa eu acho até que é a nossa obrigação para que a gente possa ter uma experiência de vida mais forte, uma experiência de vida mais plena, porque os desafios, eles são inúmeros. E até tem uma frase que diz assim, que Jesus, ele veio trazer felicidade, não facilidade. Né? Então, realmente não é fácil. Não é fácil a gente conversar com uma pessoa que está passando por um processo depressivo. Não é fácil a gente ir no hospital psiquiátrico e ver tantas pessoas sofrendo com a mediunidade ali, que não conhece, não sabe o que é isso, e sofre. Aí você vê nitidamente que existe por trás daquilo um problema espiritual. Então, realmente não é fácil. Não é fácil passar, não é fácil viver, não é fácil ver. Mas que possamos ser essa mola propulsora. Porque cada um de nós representa um fósforo. E se a gente se junta nesse clarão, a gente faz a luz brilhar bem mais intensamente. Então, é esse apelo que a gente faz para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo, apesar de, independente do que esteja, depende das notícias políticas, financeiras, econômicas, que a gente continue firme e forte, com o propósito de fazer o bem e crescer sempre. E aí estamos chegando já para finalizar, né? Eu queria falar sobre Jesus e coragem, né? Que também está nesse livro, né? de Jesus e Atualidade, né? De Divaldo. E ele fala assim, como eu tinha falado, só vou repetir, desafios. A gente está no mundo de provas de expiação, uma grande escola. Então, na escola a gente está para aprender. Não tenha medo de errar, mas se errar, levante-se e continue, para que aquele erro não volte a se repetir. Então, são os desafios diários, como eu falei. E quando a gente começa a ultrapassar, conseguir vencer esses desafios, a gente começa a se reflexionar, ou seja, a gente começa a se posicionar. Porque eu garanto, como disse Paulo, né? Eu, quando era menino, eu tinha pensamento em menino, agia como menino, mas hoje eu sou um homem, tenho que agir e ter o pensamento de homem. Então, cada desafio superado nos fortalece mais. Nos coloca numa posição para frente, para que a gente reflexione, nos posicione e trilhemos, no caso, esse caminho, que é o caminho da luz, que vai nos levar
justamente a essa autoanálise. Então, eu ouvi uma frase que achei assim, muito significativa, que vou tentar fazer isso também, né? É que diz assim, que hoje eu só quero receber aplausos da minha consciência. Então, quando eu li, eu disse, realmente, não importa o que falam de você, o que pensem, o que mais vai pesar é a sua consciência. Então, que receba aplausos dela. Porque no dia que a gente estiver nessa condição de todo dia colocar nossa cabeça para dormir e a nossa consciência nos aplaudir, pode ter certeza que no outro dia a gente vai estar bem mais forte para continuar o desafio da vida. Né? E otimismo. Otimismo sempre. Porque a gente vive numa crise de identidade atualmente, onde dizem que a maior, como diz a Organização Mundial de Saúde, até 2050, a maior enfermidade do mundo vai ser a depressão. São as doenças da alma, né? Chamadas doenças da alma. E um psicólogo, a semana passada, ele estava até aqui em João Pessoa, ele deu um depoimento na CBN, que falou que a questão da depressão, ela perpassa das dores em 3 aspectos. Primeiro, quando você desiste da vida e quer cessar aquela dor. Então você não vê mais razão nenhuma, quer cessar a dor e pratica esse ato. O segundo é quando você tem a culpa e quer se automutilar. E aí quer se auto-infligir uma dor. É outro segmento. E o terceiro é infligir uma dor a terceiros. É quando aquela pessoa grita, 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 ninguém escuta. E de repente vem e comete esse ato. E aquelas pessoas que estavam ali bem pertinho dela começam a cair em reflexão. Né? Então, ela infligiu uma dor a terceiros. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe que não estava prestando atenção naquele jovem, naquele adolescente, e paga o resto da vida pela dor na consciência. E eu achei assim realmente que pode ter vários outros motivos, mas esses 3 motivos realmente nos fazem refletir. Né? Volta a falar, do nosso lado pode ser que tenha alguém gritando e a gente não está escutando. Às vezes só quer o nosso ombro, né? Para chorar, o nosso ouvido para escutar, um abraço. Está ali gritando. Então, como eu volto a repetir, é ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que a gente possa ter essa percepção e começar a trabalhar também esse campo, né, de ajuda mútua ao próximo, para que a gente, como é uma grande família, a família de Deus, possamos juntos, né, trilhar mais uma vez esse caminho. E isso tudo aí vai trazer o quê? Uma conduta correta. É quando a nossa consciência vai começar a nos aplaudir e a gente vai perceber que está no caminho correto. Está no caminho da luz, está seguindo os passos de Jesus. Esse é o grande firmamento. E para finalizar, eu queria até, se vocês me permitirem, ler também desse trecho desse livro, uma passagem de Jesus e Coragem que diz o seguinte: vamos lutar em favor do bem. Vamos olhar os mais necessitados, fazer a voz dos humildes e esquecidos, usar palavras suaves, firmeza e fidelidade a Deus. Apoia-te nele, em Jesus. Quando perseguido, pensa como ele agiria nessa situação. Se inspire na consciência reta. Reflexiona com tranquilidade. Tem coragem de viver. Enfrenta com naturalidade teus limites e angústias, confiante na vitória. Nos insucessos, toma como trampolim para não repetir tal erro, nem cair em depressão ou arrependimento. Nunca temas a ninguém, atribuindo valores ou superioridades que certamente eles não possuem. Concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer sempre. Age sempre pelo otimismo, pois o medo é inimigo atroz que dizima milhões de vidas. Coragem nasce nos valores morais do homem, que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente e toma como exemplo a coragem de Jesus e segue tranquilo. Do livro de Divaldo Franco, né, por Joana de Ângeles. E assim eu deixo essa mensagem do benfeitor Emmanuel. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo.
levanta-te e anda. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez agradeço a Deus por esse reencontro dessa noite. E nada é por acaso. Muita paz e muita luz. Que Deus nos abençoe sempre.